né? E, enfim, tudo isso dificultava muito a questão da internacionalização. Então, tudo que era feito no país, ficava no país. E, olha, muita gente defendia, viu? Isso aí, muita gente defendia. Disse, ó, quando chegava uma discussão para tentar fazer com que a revista ganhasse outros rumos, né, com relação ao alcance de comunidade, vinha um grupo sempre resistente para dizer, não, a revista realmente é nacional e o que está sendo publicado é de interesse nacional. Mas não, obviamente não. É claro que não, porque toda pesquisa onde você tem um produto científico de ponta saindo é de interesse também, não só para pesquisadores nacionais, mas também como pesquisadores de fora do país. Então, há muito tempo, né, por muito tempo, a revista ficou restrita para esse público. Só a partir de 2000, 2005, a revista começou a pensar na questão da internacionalização, e aí, acho que em 2013 para cá, a chave virou, e realmente agora todas as publicações são em língua inglesa, e aí o público ampliou, né? O público também, a revista hoje ela é indexada na base da Cielo, não sei se vocês conhecem, né? A base da Cielo, uma base muito importante de publicações científicas na América Latina, uma base internacional, mas tem outras bases também muito boas, né? Também de referência, como a Thomson Reuters e também a Scopus, também outra base muito reconhecida. Vocês sabem bem. Então, tem isso, né? A questão da internacionalização é muito importante para a evolução da ciência. A publicação é o meio para que isso aconteça. As publicações, elas estão sendo usadas muito agora para avaliar os programas de pós-graduação. Então, não é à toa que a CAPES, né, ela entra com essa exigência e isso vai refletindo, né, para as camadas, para todas as camadas no ecossistema de pós-graduação. Então, os professores começam também a fazer pesquisas, pensando mais na publicação como produto final dessas pesquisas, e isso é transferido também essa mentalidade é transferida para os alunos. Não é à toa que a gente criou essa disciplina para conscientizar mais e para facilitar a publicação científica, né, como a redação científica como uma ferramenta para a publicação científica. Então, não foi à toa que a gente está fazendo exatamente esse papel. Muito bem. Se alguém tem algum comentário a fazer sobre a importância de publicação, talvez eu tenha esquecido de comentar aqui, mas, principalmente, sim, pode falar, Raíssa. Eu tive uma dúvida. Vou encontrar aqui para você. Eu fiquei em dúvida em relação à argumentação científica. Eu não entendi muito bem. Certo. A influência Tá. Mais na frente, a gente vai falar mais especificamente sobre a questão da argumentação científica, mas ela é baseada em dois aspectos. Na premissa, certo? E que é exatamente, né? Toda argumentação parte sempre de uma premissa. O que seria a premissa? Seriam os conceitos que levam a uma conclusão. Então, você lança uma premissa para depois você concluir em cima da premissa. E a argumentação científica, ela é aplicada em todas as partes de um artigo científico, desde a introdução, vai para a metodologia, e aí você tem a discussão também, que é muito utilizada, né, essa premissa, essa argumentação científica, e as conclusões também. Então, é muito importante, né, toda a afirmação, ela ter uma base, que é a premissa. E aí vem a argumentação científica, né, com esses dois aspectos, que seria a fase, né, da fase de premissas e a fase de conclusão, tá? Então, a gente pode pensar em aplicar a argumentação científica voltada, por exemplo, em uma sentença. Em uma sentença, você pode aplicar a argumentação científica, ou pensando maior,
num parágrafo onde as 2 primeiras frases vão ser utilizadas para lançar as premissas, para que eu tenha justificativa na sequência, nas frases seguintes, entendeu? Então, esse pensamento, ele tem que vir sempre na hora que eu estou fazendo uma redação científica, né? Estou produzindo um manuscrito científico. Então, esse pensamento sempre tem que estar presente. Isso aí a gente vai trabalhar mais na fase de redação científica, onde eu detalho mais o que é essa questão da argumentação científica. Alguém tem mais alguma coisa? Bom, professor. Oi? Alguém falou? Eu não sei. Agradecer. Ah, só tá. agradecer. Tranquilo. Então, eu não sei se tem relação, mas assim, para mim não ficou muito claro, né, diante das conclusões originais, que você fala de periódicos de divulgação e de revisão, que não apresentam contribuições e conclusões originais. Aí, assim, o que quer dizer essas originais, assim, né, nesse sentido? Eu queria saber, assim, né, que você explicasse melhor nesse sentido. Muito legal a tua pergunta. Bom, as publicações, elas têm essa finalidade de apresentar novidades. Então, o público, que é a comunidade científica está esperando exatamente isso, novidades naquela temática. E aí tem vários tipos de publicação. E aí uma que você acabou de comentar agora é a publicação, a revisão de uma determinada temática. É uma publicação muito comum, e inclusive tem revistas científicas especializadas em publicar só revisão, artigo de revisão. Inclusive na área da gente, na área de meio ambiente, existem revistas científicas exclusivamente para publicar artigos de revisão. E o artigo de revisão é aquele artigo onde a gente compila tudo que está sendo feito de forma mais recente, porque o objetivo é exatamente apresentar ao leitor a fronteira do conhecimento, mas não só isso. É apresentar ao leitor uma novidade que é em função da compilação que você fez desses artigos científicos. Então, você precisa apresentar uma conclusão original, porque cada artigo científico, ele traz uma conclusão mais específica para uma determinada área, talvez, ou para uma determinada região, ou para um determinado... Ele generaliza, mas não consegue generalizar tanto, né, aquela conclusão. Então, no artigo de revisão, a gente consegue observar essas diferenças, ver o que há de comum em todos os trabalhos, o que não há de comum em todos os trabalhos, e aí sim você apresentar uma conclusão original. Então, o artigo de revisão, ele tem essa finalidade, ele tem essa missão, além de apresentar a fronteira do conhecimento, é de colocar para o leitor exatamente, né, o que é que há de comum e o que não há de comum entre essa revisão, dentro dessa revisão que você fez naquela temática dos artigos mais recentes, né? Então, basicamente, é isso. Então, quando eu falo em precisa apresentar uma conclusão original, sim, precisa, nessas revistas específicas, né, que apresentam artigos, né, de revisão, sempre você precisa apresentar uma conclusão nova, inovadora, frente a essa compilação de estudos na temática que você desenvolveu. Não sei se eu respondi a tua questão. Beleza? Professor. Sim. Outra dúvida. Duas dúvidas, aliás. Você fala que o artigo científico ele não pode ser publicado em 2 revistas por causado plágio. Eu queria saber por que é considerado como plágio. E a outra dúvida é em relação a quando você fala do short communication. A gente pode utilizar esse short communication como base para a fundamentação teórica da nossa dissertação, ou ele é considerado um pouco pobre por compilar bastante essas informações? Se eu posso utilizar esse short communication na minha dissertação, ou se eu posso utilizar apenas 1, 2, ou tem algum número limite que eu posso utilizar para fazer a minha dissertação desse short communication? Muito bem. A primeira questão foi sobre o que você falou? Desculpa. Do plágio.
Do plágio, tá. 2 artigos que não podem ser publicados, enfim. Não pode, por uma razão muito simples, né? A gente estaria... antigamente isso era possível, né? Como eu expliquei na videoaula, quanto mais você divulgasse, maior ia ser a disseminação, né, daquela informação, porque tinham grupos, né, que só acessavam determinadas revistas, e aí isso era uma prática. Hoje não é por conta da globalização. Então, hoje existem ferramentas para exatamente detectar e inibir publicações duplicadas, certo? Essas publicações duplicadas. Então, isso é praticamente impossível fazer isso, tá? É muito difícil se publicar o mesmo conteúdo 2 vezes. O que pode acontecer é você conseguir desenvolver uma pesquisa que tem a mesma base metodológica e você aplicar a mesma base metodológica para fazer uma outra avaliação. E a partir daí, aqueles 2 trabalhos, eles corroborarem para uma conclusão maior. Ou você mostrar uma evolução, né? Só eu apliquei para essa situação, funcionou. Eu agora estou aplicando para outra situação e para outra situação também funciona. E aí eu consigo demonstrar que aquela metodologia ou aquela ferramenta ela é aplicável para situações diferentes, né? Para condições de contorno diferentes. Então, isso é possível. O que não é possível é exatamente o mesmo artigo, o mesmo conteúdo, com as mesmas conclusões, os mesmos resultados, a mesma metodologia, publicado em duas revistas científicas diferentes. Isso é considerado plágio e, enfim, o que é que acontece, pessoal? O que acontece? Para também deixar bem claro na cabeça de vocês. Hoje, existem ferramentas que detectam o plágio na origem, na submissão. Tá? Então, as revistas científicas, todas elas, todos os editoriais, existe um serviço de detecção de plágio. Aí, o que acontece? Você faz a tua dissertação, concluiu a dissertação, e a dissertação ela é pública. Ela vira um PDF, vai para a internet. E muitas vezes a tua publicação é uma compilação de manuscritos. Eles não estão publicados ainda, só são os manuscritos ainda. E aí, foi para a internet e esse arquivo ele já fica visível para essas ferramentas. Daí, quando você tenta submeter um manuscrito com conteúdo que está na dissertação, no PDF que já foi publicado pelo programa de pós-graduação, a ferramenta detecta e aí o editor-chefe ele vai entrar em contato para saber o que é que está acontecendo. Olha, eu vi uma correspondência aqui do texto do manuscrito com esse documento aqui de 80%. Isso não é permitido na revista. Então, as revistas, cada uma tem o seu limite de detecção de similaridade, né? De sobreposição, né? De similaridades entre conteúdos do manuscrito submetido a um outro conteúdo que está na internet. E, geralmente, esse limite aí é bem baixo, esse sarrafo é bem baixo. Geralmente, com 10% eles consideram. Acima de 10% já é considerado questionável, e daí eles vão entrar em contato com o autor para saber o que aconteceu. No caso, nesse exemplo que eu mencionei para vocês, que seria a cópia da dissertação, não tem nenhum problema. Então, você justifica e o editor-chefe ele vai acatar aquela argumentação que você está colocando, porque aquele documento não é um documento publicado em um periódico, tá? Então, ele não tem um DOI, que é um identificador do objeto daquele documento, né? O Document Object Identifier, né? O DOI, né? Então, quando o artigo ele ganha um DOI, aquele conteúdo ele não pode ser mais reproduzido em nenhuma outra revista. Então, isso é muito importante, até para vocês perceberem, né, que como ele não pode ser publicado 2 vezes, a escolha do periódico ela é muito importante. Se vocês escolherem por um periódico de baixa qualidade, aquele teu trabalho ele vai ficar visível
para uma parcela pequena da comunidade científica que está trabalhando naquela temática. Se tu escolhe um periódico de alto nível, a visibilidade vai ser muito maior e a possibilidade dele ser utilizado e ser, enfim, validado e utilizado pela comunidade científica é muito maior. Então, pensem na questão da escolha antes, e aí a escolha do periódico define, como eu falei para vocês, muito, né, o projeto de pesquisa, porque é a partir dos artigos que estão publicados naquela revista que a gente observa a qualidade e tenta reproduzir a qualidade metodológica, a qualidade também de apresentação de resultados, de conclusões nos nossos trabalhos. Tá? É muito importante esse planejamento. Então, existem essas ferramentas de plágio que detectam facilmente e rapidamente, já na hora da submissão, e vocês podem ser questionados, né? Caso tenha alguma correspondência com outro trabalho. O problema é quando acontece isso. Você publicou um artigo científico, já está publicado, tá? Aí você submete outro que é muito similar a esse, só diferencia um pouco ali nos resultados e conclusões. Aí você vai ter que argumentar bem para que aquele novo manuscrito ele seja aceito. Você vai ter que dizer, olha, esse artigo aqui ele pega a mesma base de metodologia, mas ele se diferencia desse por conta disso. Você vai precisar justificar e vai ser mais complicado. Tá? Mas é possível, sim, usar textos que você, de trabalhos anteriores, em um novo manuscrito. Isso é possível, não é nada plágio, isso é um texto seu, mas a gente recomenda parafrasear sempre, né? Não fazer uma cópia exatamente do jeito que está, do jeito que já foi publicado no teu novo trabalho. Então, você pode pegar e parafrasear um pouco, né, que é mudar um pouco, não mudar o sentido, mas mudar a forma de apresentação do texto. É isso. Então, a gente usa muito a questão de parafrasear para não cair nessa armadilha aí do plágio, tá? Porque as ferramentas aí detectam hoje facilmente essa questão da correspondência. Professor? Sim. Uma coisa que me deixa em dúvida. Se uma pessoa está fazendo determinada pesquisa e aí vai submeter um trabalho a uma publicação em um determinado periódico. Se a intenção do periódico é fazer com que aquele conhecimento produzido, aquela pesquisa que foi desenvolvida, ela chegue até a comunidade, seja a que tem maior alcance, a menor alcance, a questão dos níveis. O fato de não poder você publicar a mesma pesquisa, o mesmo artigo em 2 periódicos, isso não impede um pouco, ou não dificulta um pouco a própria difusão do conhecimento, a difusão da pesquisa, porque, assim, teoricamente, se você publicar em 2 periódicos de alto nível, isso vai ter um alcance muito maior. Então, com esse alcance muito maior, tem uma possibilidade de críticas, de melhorias, de negação do próprio trabalho, enfim, de tudo. Ou seja, de uma forma negativa ou positiva, vai agregar ao trabalho e ao conhecimento. Então, assim, não é um pouco contraditório essa questão de não poder publicar em mais de um periódico? Então, não é, porque hoje a gente tem a questão da internet para achar facilmente esses artigos. Antigamente tinha essa dificuldade, daí aí sim a tua argumentação é aceitável, né, de publicar no número maior de periódicos para ter mais alcance perante a comunidade científica, mas hoje em dia não se justifica, porque todos os artigos são acessíveis para todas as revistas. Agora, pode ser que tenha uma revista que é open access, ou seja, todos os artigos são abertos, e aí você consegue baixar o PDF, e revistas que não são open access, onde você só tem acesso ao título e ao resumo, e aí, se você não tiver um plano ou uma conta, você não consegue acessar aquele PDF.
Então, mas ainda assim, existem caminhos para que você consiga acessar aquele documento, como, por exemplo, falei para vocês do ResearchGate, que é a rede social, né, de pesquisa, onde ali a gente consegue trocar mensagens privadas e solicitar o PDF para o pesquisador que você queira ler o artigo. Então, a gente faz... Isso acontece demais, esse compartilhamento, né, de artigos. A gente não pode deixar o artigo público, porque quando quando o artigo é aprovado, você passa os direitos autorais daquela publicação para a editora. Então, ela vai gerenciar a questão, os direitos autorais são delas. Mas você pode deixar o documento no privado, e aí, à medida que as pessoas vão pedindo, você pode compartilhar no privado. Então, não dá, né, essa questão de publicar duas vezes, porque hoje está bem mais fácil o nível de acesso e para encontrar, né, o conteúdo. Independente se a revista é de alto nível ou de baixo nível, ele vai ser achado. Qual é a diferença? A diferença é que as revistas de baixo nível, o pessoal já vai com um pouquinho de um pé atrás, né? Vai dizer, provavelmente passou por um crivo de baixo nível também, e aí pode ter algum equívoco naquela publicação. Enquanto nas revistas de alto nível, a confiança é maior. Não quer dizer que todos os trabalhos publicados na revista de baixo nível são ruins, e não quer dizer que todos os trabalhos publicados na revista de alto nível são bons. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o que é comum, o que é regra. Existem as exceções, obviamente, existem exceções, mas a regra é realmente, né, ter mais chances de equívocos científicos em revistas de baixo nível, e daí, por essa questão, o alcance, né, que é o prestígio, na verdade, não é nem o alcance, porque hoje, como tudo está na internet, o alcance é igual para todas as revistas. É igual. Na verdade, eu estou falando aqui de prestígio. A comunidade científica vai prestigiar mais revistas com qualidade melhor. Isso é natural do que revistas do que revistas de menor qualidade. Então, hoje não é a questão de acesso. Hoje é a questão mesmo só de... Professor. Sim, só falar. Eu tenho pesquisado, né, sobre algumas dissertações, artigos, para ter uma ideia do que eu vou querer pesquisar. Aí eu tenho achado bastante coisa na academia.edu. São artigos em inglês, eu acho que são de várias revistas. Quem bota é o autor. Por exemplo, tem essa pessoa aqui, Tatiana, que ela é do Instituto Unesco IHE. Aí ela tem o perfil dela e tem ela coloca os PDFs dela, entendeu? Sim, entendi. Mas não, isso não é uma editora, né? É uma plataforma onde os pesquisadores eles se cadastram e disponibilizam as suas publicações. É como o ResearchGate. O ResearchGate também parecido com o Research. Parecido. Então, mas é um caminho de se obter. As publicações participar dessas redes sociais, dessas plataformas, eu incentivo. Agora, uma coisa que você tem que observar, Raíssa, é o seguinte, você vai ter acesso, obviamente, né, ao artigo, ao trabalho da pessoa, e observe, né, o nível do periódico, tá? Você vai ter o PDF, você está lá o nome do periódico, vai lá, bota no Google, acessa a revista, vê a qualidade do periódico, compara lá baixa, né, a planilha da Qualis Caps, para ver qual é a qualidade daquele periódico, se ele é Qualis A, se ele é Qualis B, certo? Então, é muito importante fazer essa avaliação, porque assim, pode falar. Aí eu abrindo uma aqui, aí sim. Eu acho que a revista, eu não sei qual que é a revista, em Oxford Research Encyclopedia, Oxford University Press.
Eu acho que é esse é a revista, né? Eu acho. É. Dessa Tatiana. Será que é revista ou é um livro da Universidade de Oxford? Porque, assim, Geralmente é o... capítulo de livro, normalmente. É o capítulo de livro. Dividido. Não, ele diz aqui. Ele tem essa divisão. Capítulo de livro, artigos, Tá. resenha de livro. Aí tem dividido. Sim. A Oxford University Press é uma editora, então realmente tem de tudo lá. Tem capítulo, tem o livro, os capítulos, artigos científicos, então você só tem que tomar cuidado ali se essa revista ela tem um Qualis, né? Ela está sendo bem avaliada aqui pela comunidade. Ou se a revista científica tem fator de impacto, também eu acho que é uma boa, né? Um bom indicador e qual é o fator de impacto daquela revista. Mas é isso, vocês vão se deparar com artigos variados, de qualidades variadas e de diferentes fontes, diferentes periódicos científicos. Então, vocês vão ver que facilmente eles vão chegar até vocês com alguns cliques ali. Rapidamente vocês vão encontrar vários, né? Na temática. É importante fazer essa triagem, e para fazer essa triagem tem que ser crítico, vocês precisam ser críticos, e aí são essas ferramentas que eu estou falando para vocês que vocês precisam usar, né? O Qualis, o fator de impacto, alguns indicadores para que vocês façam uma triagem legal, né? Do que você vai usar na tua revisão bibliográfica. Alguém levantou a mão? Professor, eu levantei. Do Pablo, que não foi respondida, mas eu queria pegar o gancho ainda na questão do plágio, que me lembrou bastante, ano passado, o caso do ministro da Educação, depois que, eu acho que o Weintraub saiu, que o mestrado dele, a dissertação de mestrado dele, apresentou, parece que mais de 12% de cópia, inclusive erros de inglês e letras em vermelho no corpo do texto, né? E aí eu queria saber, relacionado à dissertação, se não tem nenhum tipo de revisão desse documento que ele gera para concluir o mestrado, e se depois de tanto tempo não gera nenhum tipo de consequência esse plágio. Gera sim. Muito boa a tua pergunta, muito legal. Seguinte, na dissertação, como a gente sabe, né, também acho que eu já comentei em algum vídeo anterior, ela é avaliada não de forma anônima, né? Ela é avaliada por pares, muitas vezes, da mesma instituição, que são conhecidos, muitas vezes, né, do orientador ou da rede do grupo de pesquisa. Então, o que acontece? Em geral, a avaliação ela é mais superficial e, em muitos casos, né, a detecção do plágio ela não é realizada, né? Não é utilizado pelos revisores ou pela banca que participou do trabalho uma análise mais crítica de avaliação de plágio. Certamente, se a banca tivesse detectado, no caso do ex-ministro, eu não sei nem se ele foi ministro, né? Ele passou só alguns dias na pasta, mas ele, enfim, certamente a banca ia recomendar de forma muito, né, educada, que ele revisasse aquele conteúdo, porque muitas vezes, aquela cópia daquele trecho, ela pode ser parafraseada e não para mudar o sentido, tá, mas para que eu tenha, enfim, evite essa questão do plágio. Tá? Não estou falando que vocês vão pegar todos os documentos e parafrasear, não é isso. A gente precisa usar a nossa base científica, que é o conhecimento prévio, para construir uma nova base, fazer a nossa contribuição científica. Então, é inevitável que vocês vão usar material que já foi escrito, certo? E aí vocês ficam naquela dúvida. O que é plágio, o que não é? Será que eu posso copiar esse trecho? Será que eu não posso copiar esse trecho? O ideal é que a gente use a informação que já foi publicada para construir as nossas ideias,
E essas ideias, obviamente, elas são originais, sejam elas colocadas na introdução, na metodologia, nos resultados, na discussão ou na conclusão. Então, a gente pode usar, né, obviamente, a base que já foi construída para que a gente consiga apresentar uma ideia, mas não necessariamente copiando a ideia do outro. Dizer, não, essa ideia aqui, às vezes até parece que foi você que escreveu aquilo ali, mas na verdade não foi. A ideia é de outra pessoa e você nem sequer citou. Então, um problema, né, nesse caso que aconteceu, é que foram cópias sem, no mínimo, né, a questão do emprego da citação e do referenciamento, porque mesmo quando você faz uma cópia da íntegra de um artigo ou de um documento científico para o teu documento, você tem uma maneira correta de fazer essa citação. Você até pode fazer cópias na íntegra, e aí colocando entre aspas, com itálico, e fazendo a citação no final, tá tranquilo, sem nenhum problema. Se você está usando aquela informação para argumentar, construir a tua argumentação científica, problema zero. O problema é copiar, colar, não citar, não referenciar, tá? Isso aí é problema, isso aí é plágio, tá? Isso aí é plágio, isso aí a gente precisa evitar. A gente pode empregar a questão do, como eu falei para vocês, né, o parafraseamento, né, técnicas para tentar mudar um pouquinho, né, a escrita, mas não a ideia, né, porque, na verdade, o que é que você está pegando? Você está pegando a ideia de outro trabalho para apresentar a sua ideia, né? Muitas vezes você está pegando a conclusão de outro trabalho para fazer a argumentação, aquela argumentação de premissa para que você possa apresentar a tua ideia lá na frente. Então, é isso, né? A argumentação científica, premissa, justificativa. Premissa e justificativa. Então, muitas vezes você está pegando trabalho de outro para usar como premissa, para você apresentar a tua justificativa na argumentação científica. Então, basicamente isso. A gente tem que ter esse cuidado, né, na questão das cópias, né, de íntegras, e se for fazer de maneira correta, usando citação e referenciamento. Voltando para o Pablo, não esqueci a questão do short communication. Short communication, que é uma forma de publicação também, só que de maneira, como já está falando, de maneira curta, né? Só que o short communication, ele é uma publicação resumida, né? Uma publicação resumida, mas ele vai ter que ter uma ideia original, ele vai ter que apresentar as suas conclusões também originais, vai ter que mostrar, né, a evolução do conhecimento, só que de maneira curta, em algumas páginas, né? Então, o short communication, ele não pode ser utilizado como uma base para você apresentar a tua revisão biográfica. Por quê? Porque ele é um artigo completo, só que compilado em poucas páginas. E aí tem essa modalidade. Na minha vida, eu publiquei, só uma publicação minha foi em short communication. É muito difícil, porque os revisores, eles ficam pedindo, não, precisa cortar mais um pouco isso aqui, precisa apresentar de forma... E você, enfim, é tanta coisa que você tem que apresentar, e às vezes a gente não consegue fazer isso. Tá? Então, é muito complicado esse tipo de publicação, e acredito que vocês não vão utilizar essa forma, e a forma tradicional que vocês vão utilizar é o full paper, né, que é o artigo completo. Não sei se eu respondi aí, Alisson, a tua questão. Ficou claro aí? Ficou claro, professor. Só a parte da questão do ônus, né? O que é que acontece com ele, Boa. se realmente for plágio? Tá, se for considerado plágio, o trabalho, ele pode ser retratado. O que é um trabalho retratado? Trabalho retratado é um trabalho onde ele ganha uma taxa de retratado, e aquela publicação, ela não é mais válida perante a comunidade científica. Ela ainda fica disponível, né, na internet, mas fica com a taxa de retratado. Nesse caso de uma dissertação, o que é que pode acontecer?
a comissão pode novamente se reunir, caso, né, esse plágio não tenha sido detectado na hora, né, só depois, a comissão pode se reunir para que, se for muito grave, a comissão pode decidir em cancelar o trabalho. Cancelar o trabalho e, consequentemente, o título, certo? Por conta do plágio. Mas também pode acontecer da comissão dizer, não, isso aqui não foi tão grave, porque foram pedaços aqui e a gente entende que é um problema de citação e referenciamento. E aí a comissão pede para que o autor ele melhore, né, a qualidade da escrita, trazendo a citação e referenciamento para o trabalho de forma correta. Tá? Pode acontecer de ser suspensão e cassação do título. Pode sim. Muito bem. Vamos seguindo em frente aqui. Eu perguntei também sobre a questão do domínio, né? Qual a importância do domínio do idioma inglês na publicação. Eu ainda não tinha comentado ao vivo com vocês a questão do inglês. E aí essa pergunta foi exatamente para provocar uma discussão aqui com vocês, né? O inglês, como vocês sabem, hoje a língua que é a mais utilizada para as publicações científicas. 99% das publicações no mundo são feitas em inglês, inclusive agora, né, as publicações nacionais, as revistas nacionais estão pedindo que as publicações sejam em inglês, até as submissões sejam em inglês. Tá? Então, ou seja, o inglês, ele virou uma ferramenta básica, tá? A ferramenta básica de um aluno de pós-graduação. Como você que, né, veio da engenharia, o geoprocessamento é uma ferramenta básica, ou a estatística é uma ferramenta básica, ou a modelagem é uma ferramenta básica. O inglês também vai ser, na pós-graduação. É uma ferramenta. Uma ferramenta para que você consiga, antes de tudo, fazer sua revisão bibliográfica. Por quê? 99% dos artigos estão em inglês. Como é que eu vou fazer uma revisão bibliográfica se eu não consigo vencer essa barreira da leitura? Eu não estou dizendo que ninguém aqui tem que ser fluente, não, mas precisa ter um inglês técnico para, no mínimo, a leitura. No mínimo, a leitura para que vocês consigam compreender o conteúdo que está sendo publicado nos artigos científicos, que estão, como eu falei, 99% são escritos em inglês. Bom, eu falei isso já em turmas anteriores, vou repetir aqui para vocês, que o inglês, a gente tem uma oportunidade agora, né, esse período onde tudo está praticamente online, da gente acessar cursos gratuitos e de qualidade com a nossa casa, com o nosso computador, com o nosso celular. Então, hoje, não tem mais essa desculpa, eu não tenho recurso, não tenho dinheiro aqui para pagar um curso, enfim, numa empresa. Enfim, hoje nem daria para fazer isso, né? Porque é complicado, por conta da pandemia, você ter aula presencial, né? Então, o que eu recomendo, né, para quem ainda precisa evoluir mais nessa ferramenta que é o inglês, o que é que eu recomendo? Fazer cursos, né, online, gratuitos e de qualidade, que facilmente vocês vão achar aí nas plataformas digitais, né, a custo zero aí. Então, foquem nisso. Separem algumas horas aí da tua semana para dedicar a vocês terem um conhecimento melhor, né, na língua inglesa. Vocês vão ver que vão facilitar bastante a vida de vocês aí para revisão. Isso tem que ser agora, viu, pessoal? Minha dica façam isso no começo do curso, vocês vão ver que vocês vão ter uma facilidade melhor aí para trabalhar na pesquisa de vocês. Outra questão do inglês é que o professor Lucena veio falar comigo para que a gente faça a nossa prova de proficiência dentro da disciplina de PAC, porque a nossa prova já é um artigo em inglês, né? A nossa prova
PAC, ele é um artigo em inglês que eu vou passar para vocês, onde vocês vão precisar tirar os elementos da redação científica do artigo e responder. Então, eu falei para ele, aí ele me perguntou, Roberto, você não consegue aplicar a prova aí de proficiência porque a Fale não está fazendo mais, suspendeu por conta da pandemia. Eu disse, não, tranquilo, beleza, já aplico essa prova em inglês, eu só vou precisar colocar mais algumas perguntas lá para saber se o aluno ele consegue interpretar minimamente o texto em inglês ali, que é o artigo científico. Então, a prova de PAC vai ser 2 em 1, tá? Vai ser atender tanto para PAC como também para proficiência. Então, por favor, sem pressão, estudem o inglês aí usando as plataformas digitais com cursos aí de alta qualidade, alto nível de alta qualidade. Eu fiz cursos online gratuitos, né? Até hoje faço para fazer manutenção do inglês e, enfim, façam também. Nenhum bicho de 7 cabeças. O professor... Seguindo, sim? A língua utilizada anteriormente era o latim, que você fala até no vídeo, não era? É isso mesmo. Era o latim. E passou do latim para o inglês. Isso aí, antes da Segunda Guerra, se utilizava mais o latim. Outra dúvida, professor. Opa, sim. Tem Alisson, Raíssa. Vai lá. Não, eu ia perguntar em relação à linguagem técnica, se tem alguma recomendação de algum curso que fale mais diretamente sobre linguagem técnica, não seja o inglês básico. Sobre linguagem técnica, muito boa questão. Seguinte, como é que vocês vão adquirir a linguagem técnica necessária para ler os artigos e entender os artigos? Não tem outro jeito. Vocês vão ter que ou participar de congressos para ter, né, mais o linguajar, os termos mais presentes no dia a dia, mas a melhor coisa é fazer leituras dos artigos na tua temática, e a partir daí vocês vão ter uma dificuldade no começo dos termos técnicos, e aí por isso a gente faz, né? Eu fazia muito assim, logo no comecinho, quando eu não sabia muitos termos técnicos em inglês, da temática que eu estava trabalhando, pegava os termos, fazia um dicionário dos termos técnicos que eram utilizados nos artigos científicos. E a partir desse dicionário, a gente vai, a partir do tempo, né, a gente vai eliminando, né, o uso do dicionário e aquele termo ele vai sendo incorporado para o nosso dicionário, na nossa cabeça. Então, a recomendação é leitura e a anotação dos principais termos técnicos num dicionário particular. A partir daí, vocês não vão ter mais, depois vocês não tiverem mais dificuldade, aprenderem o termo, eliminem o dicionário e seguem em frente. Professor, aqui. Pode ser falar. É o Alisson. Certo. É mais uma dúvida, curiosidade, não sei. É porque quando eu estava na graduação, eu ouvi bastante sobre a utilização do mandarim também. Eu não sei se é algo válido, como é que está isso? Como é que é? Então, o mandarim está sendo muito utilizado nas publicações científicas porque a maior parcela das publicações científicas no mundo são feitas pelos asiáticos, né, principalmente por chineses. Eu sempre digo que quando a gente pensa em fazer uma pesquisa, já tem um chinês que já fez aquela pesquisa. Já existe porque tem tanto, não é preconceito não, realmente a turma é muito forte na ciência lá na China, e a população é muito grande, consequentemente a parcela de cientistas em relação a qualquer outro país é maior. É natural que o país ele tenha mais publicações em relação a outros países. Então, os principais potências, né, mundiais na área de publicação é a China, Estados Unidos, né? Então, tem muita publicação realmente feita em mandarim,
Mas, enfim, isso não facilita o acesso dos outros países, né? Para outras nacionalidades. Mas, realmente, pessoal, como é muito forte e tem um grupo muito grande, né, de cientistas, pesquisadores, muitas vezes, eles não se preocupam muito na questão da linguagem e dizem, eu vou publicar só no mandarim aqui porque já vai ser útil para uma grande parte da comunidade científica que entende mandarim. Ok, Você está obrigado. pensando em fazer o seu em mandarim, Alisson? Não, pelo amor de Deus. Beleza. Ana. Sim, a respeito disso que foi falado, desse dicionário em particular que o senhor falou, eu estou utilizando o que se chama Anki. Aí, no caso, a gente vai, não sei se já ouviram falar, que no caso a gente vai colocando as palavras, tá me ajudando na parte técnica isso, né? A gente coloca as palavras em inglês e a tradução. E aí ele vai embaralhando conforme a sua dificuldade. Por exemplo, se ele coloca lá e você erra, aí ele repete mais de uma vez. E aí as palavras que você sempre for acertando, ele vai tirando, entendeu? Vai aparecendo com frequência menor. Aí tá me ajudando no inglês no geral, né? Porque a gente também pode colocar regras de gramática, essas coisas. E na linguagem também, tá sendo uma boa para mim, né? Aí Excelente. Excelente dica. Compartilhe depois com os seus colegas aí nos grupos aí, tá? Eu não conhecia a ferramenta, mas eu tenho outra dica de uma ferramenta que eu adoro usar e recomendo que vocês usem também na fase de escrita. Mas também na tradução, pessoal, se vocês querem traduzir, o Google Translator é excelente, né? Também, ele é uma ferramenta fantástica. Mas vocês vão chegar na fase da escrita. E como nessa fase lá, já para o final do curso, vocês já vão dominar os termos técnicos e um pouco da língua para ter segurança na escrita, no inglês. A minha recomendação é que a escrita já parta do inglês. Aí você diz, professor, mas eu penso melhor no português, beleza, e depois eu posso traduzir. Tranquilo, só que, em geral, o que acontece? Quando a gente escreve no português, depois traduz, em geral, a frase ela é mais extensa no português, sabe? Ela não tem, a gente não consegue aplicar muito os conceitos de concisão e clareza. No inglês, a gente passa a mensagem de maneira mais direta. Vocês vão ver isso esses elementos de concisão e clareza, já é importante notar na leitura, porque daí a gente começa a pegar esses elementos e aplicar também quando a gente for escrever. Então, preste atenção na questão do tamanho da frase, na clareza da frase e na concisão, né? Concisão é passar a mensagem de maneira mais curta possível, com um número menor de palavras. E a clareza é se aquela mensagem foi entendida rapidamente na tua mente, tá? Então, clareza e concisão são as palavras que devem dominar a escrita científica. Então, na hora de escrever, a gente vai notar que no inglês a gente consegue aplicar mais fácil os princípios de concisão e clareza do que no português. E a minha dica é o Grammarly. Grammarly é uma ferramenta gratuita, também na internet vocês podem utilizar. Tem os planos comerciais, beleza. Mas o Grammarly, ele tem lá o plano gratuito, ele já é muito bom. E quando a gente escreve em inglês e coloca lá no Grammarly, ele faz a revisão do inglês para você. Ele faz a revisão do inglês. Ele vai dizer, a concisão não está boa, você precisa compactar isso aqui. Geralmente se escreve essa frase assim, não assim. Então, é uma ferramenta fantástica que vai ajudar vocês a escrever já na língua onde vocês vão publicar, que é o inglês, tá? Então, o Grammarly é muito legal, eu recomendo o uso para revisão. Só um ponto sobre essa questão de escrever o artigo em inglês já, usando já essas ferramentas, né? Quando a gente escreve o artigo todo em português, e aí escreve ele completo, e depois a gente diz, professor, eu escrevi o artigo, tá aqui, só precisa traduzir. O que acontece? Ferrou. Sabe por que ferrou? Porque
a gente não vai conseguir pegar um tradutor na nossa área que conheça os termos técnicos para fazer uma tradução que vai ser aceito pelo revisor que é técnico, né, que é da nossa área. Ele vai, obviamente, observar que aquela tradução não está legal e ele vai já rejeitar o paper por conta do inglês que não está legal a escrita. Então, essa opção, que é a mais comum, de escrever no português, para depois pagar um serviço de tradução sem que aquele tradutor seja uma pessoa especializada, é a pior opção de todas. É a pior opção de todas. Vocês só vão gastar dinheiro. E aquele texto traduzido, ele não vai ser aproveitado para efetivamente, né, fazer a publicação. Você vai ter que reescrever novamente, né? Então, não façam isso de pagar um serviço de tradução. Usem essas ferramentas, né? Tentem traduzir inicialmente usando o Google Translator, aplique os termos técnicos que vocês conhecem no resultado do Google Translator e depois passem pelo Grammarly. Eu uso muito isso, essa técnica, né? Escrevo em português, uso o Google Translator, aplico os termos técnicos que eu conheço e uso o Grammarly. Pronto. Já tenho a minha frase, o meu parágrafo, e aí eu vou seguindo em frente para já entregar o meu manuscrito, né, na língua inglesa. Muito bem. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Bianca. Oi, Bianca, pode falar. Então, eu tinha entendido que a gente teria até o final do ano para fazer a prova de proficiência. Fazendo essa junção agora, aí a sua prova vai ser a prova final, desse semestre, no caso agora em julho? Sim, sim. No final da disciplina, né, a gente vai ter essa avaliação. Depois da redação científica, do conteúdo, a gente já pode aplicar a prova. E aí sim, vocês vão... A gente já faz essa parte da proficiência também, junto com a prova. É a mesma prova. Tá, entendi. Vai ser lá no final da disciplina. Do semestre. Eu vou já tentar mapear mais ou menos a data para passar para vocês, viu? Aí eu já passo para vocês a data. Tá, joia, professor, obrigada. Beleza. A outra questão que eu coloquei para vocês foi a diferença de um artigo científico e a dissertação. A dissertação, primeiro, é a questão da apreciação. Quem vai apreciar esses documentos, né? A dissertação é apreciada por uma banca, geralmente, né, pares que são conhecidos ali pelo orientador, pelo grupo de pesquisa, e o artigo científico não. É uma revisão anônima, e aí, dependendo da revista, vai ter ela é mais rigorosa ou menos rigorosa, tá? Isso faz uma diferença muito grande com relação à qualidade do material final, tá? Então, a dissertação, ela não tem o objetivo de ser concisa, certo? Então, geralmente, vocês vão ver documentos de dissertação de 150 páginas, de 200 páginas, de 100 páginas, e hoje isso não é mais aceitável. Hoje isso não é mais aceitável. Uma dissertação, como ela é focada num trabalho científico que tem o objetivo no final de produzir um artigo científico, a dissertação ela pode ser o próprio manuscrito. Tá? Então, na matemática, na física, por exemplo, a gente já observa dissertações com 15 páginas, 20 páginas, e uma coisa que já vem acontecendo no nosso programa de pós-graduação também, as dissertações, que é exatamente o artigo científico que eu vou submeter. Está aqui, 10 páginas, vou defender exatamente isso aqui. Tá? Então, não existe mais essa necessidade, né, enquanto antigamente, né, parecia que o número de páginas media um pouco sobre a qualidade, né, quanto mais espesso, né, fosse a minha dissertação, maior era a qualidade. Não quer dizer nada isso aí, tá? Então, hoje, vocês precisam se balizar a concisão, né, de um artigo científico. Em geral, 10 páginas.
10 páginas, e essa é a grande diferença de um artigo científico para uma dissertação, é a concisão. Tem um grupo que ainda defende, né, um grupo de professores que ainda defende que a dissertação, ela ainda deve ser apresentada da forma tradicional, por conta de observar os detalhes, de ter mais detalhes naquele documento. E aí eu venho com o argumento contrário a isso, porque se a metodologia ela precisa partir do princípio que ela tem que ser reproduzível, né, então não justifica essa argumentação. Não justifica essa argumentação, porque para que eu publique um artigo científico, eu preciso apresentar uma metodologia onde qualquer leitor que queira reproduzir, ele vai conseguir reproduzir. Né? O conteúdo que está lá é suficiente para que ele consiga reproduzir exatamente o meu resultado, que está lá na ponta, e a minha conclusão. Então, hoje não faz mais sentido, né? Dissertações longas, prolixas, que não estão alinhadas, né, com o conceito de publicação científica, tá? Então, minha sugestão faça um planejamento de uma publicação e a sua dissertação vai ser a sua publicação, o seu manuscrito. Vocês vão ver que vocês vão economizar bastante, né, com relação à escrita e, enfim, a qualidade também. Vocês vão ficar bem mais satisfeitos com relação à qualidade, porque é praticamente impossível converter uma dissertação escrita no formato antigo, né, que o pessoal chama de tradicional, mas eu vou chamar, não vou chamar tradicional não, vou chamar de antigo, né, porque isso não faz mais sentido aplicar hoje em dia isso. Então, uma dissertação no formato antigo é praticamente impossível você converter ela num artigo científico, tá? Então, antigamente, né, se deixava esse trabalho para o orientador. Não, já defendi, a dissertação está lá. O orientador que se vire para pegar, compilar e publicar. Não faz mais sentido, né? O orientador possivelmente não vai ter esse tempo de fazer essa compilação, porque vai dar um trabalho, né? É como se fosse, como se tivesse que escrever um artigo do zero, né? Porque a forma de escrever, a forma de escrita é diferente. Então, usem essa recomendação. E a questão das principais ferramentas de busca que a gente tem hoje, enfim, o Google é um, obviamente, só que eu não recomendo muito o Google, porque ele vai te dar, vai dar artigos, né, de várias editoras, mas a principal base editorial que abrange diversas revistas científicas no mundo é a Thomson Reuters, tá? Então, é a principal base, é a antiga ISI, e hoje a ferramenta de busca da Thomson Reuters é o Web of Science. Se vocês colocarem no Google Web of Science, vocês vão acessar a principal plataforma de busca no mundo de publicações científicas, tá? De forma gratuita, acho que vocês nem precisam se cadastrar. Outras ferramentas de busca também, o Scopus, né? O Scopus também tem uma ferramenta de busca muito legal lá, onde tem a maior base, não é a principal, mas é a maior base, é a base que contempla o maior número de revistas científicas. Então, o Scopus é uma ótima ferramenta de busca e, geralmente, né, essas duas plataformas de busca de artigo científico, elas reúnem as principais revistas no mundo, as de mais alto nível, no cenário da ciência, né, no mundo. Mas tem outras bases também, que eu recomendo para vocês, como, por exemplo, a Cielo. A Cielo também é outra plataforma, outra base editorial, que abrange, né, diversas revistas científicas na América Latina. A Cielo tem uma ferramenta de busca e não deve ser desprezada, só que muito provavelmente vocês vão encontrar revistas científicas, né, com um nível um pouquinho mais abaixo do que
na Thomson Reuters ou na Scopus. E outras bases também da nossa área, que são bem interessantes, como, por exemplo, a AGU, certo? Que é a Associação de Geociências, a União, Agência de Geociências, alguma coisa assim, que é uma associação americana de geociências. Então, é muito forte, tem revistas excelentes, de alta qualidade, e a CAPES tem assinatura para essas revistas da AGU. Outra base muito legal, anotem aí, é a MDPI. MDPI, eu diria para vocês que é a base onde tem o maior número de revistas Open Access. MDPI. Onde, por exemplo, você tem revistas de referência como, por exemplo, a Remote Sensing, Water, tem revistas na área de saneamento excelentes também, fator de impacto elevadíssimo. Todas as revistas, né, praticamente todas as revistas Open Access. Então, bem interessante, né? Na nossa área, muitas revistas de qualidade nessa editora MDPI. MDPI, se vocês botarem no Google MDPI, vocês vão achar rapidinho aí a editora. E, enfim, na editora vocês vão achar as ferramentas de busca para achar os teus artigos aí, né? Enfim, então são essas principais ferramentas aí que eu recomendo para que vocês achem os artigos científicos e comecem a ler. E já façam, né, pessoal? Façam isso, já está na hora de começar a buscar, começar a ler sobre a temática e começar a discutir com o orientador o que é que vocês vão trabalhar, apresentar trazer para o orientador as novidades, dizer, olha aqui artigo interessante, eu observei que existe essa ponta solta aqui, que talvez a gente possa explorar isso aqui também, é possível, professor, fazer isso aqui no laboratório, a gente tem as ferramentas para fazer isso aqui, enfim, discutir, trabalho de vocês, não é do orientador. O orientador pode dar algumas sugestões, né, mas vocês precisam tomar frente do processo, ser os protagonistas para que vocês proponham, né, dentro da temática, o que é que vocês vão explorar em termos científicos. Muito bem. Alguém tem mais alguma questão? Sim? Eu tenho uma dúvida. No vídeo você fala que toda revista científica é um periódico, porque ela publica ciência, né? Mas nem todo periódico é revista científica, porque o periódico ele pode publicar apenas abstract, né? Eu queria entender, então, no periódico só é publicado o resumo em inglês, não tem publicação mais nada, só o abstract, aí por isso que ele não é considerado como revista científica? Não, o periódico, na verdade, é toda revista que é publicada com uma devida periodicidade, né? Por isso que vem periódico, né? Aí tem uma periodicidade. As revistas podem ser publicadas a cada mês ou a cada 15 dias sai uma revista nova. Então, periódicos, existem vários periódicos, né? Científicos e não científicos. Então, revistas que são publicadas com uma periodicidade. Só que toda revista científica existe uma periodicidade de publicação. Então, por isso que eu disse, toda revista científica é um periódico científico, porque tem uma periodicidade nas publicações. Mas nem todo periódico é científico, porque existem periódicos não científicos, certo? Existem revistas que não são científicas, que são publicadas também de formas periódicas. Beleza? Quem tem mais alguma questão? Professor. Sim. Fala aí um pouco mais a respeito dessa questão aí da proeficiência, agora já no fim de semestre. Vai ser junto com esse trabalho que a gente vai apresentar? Como é que vai ser isso aí, até a nível de preparação, né? Vai sim. Vocês vão receber um artigo científico em inglês e vocês vão fazer essa prova com um dicionário, como vocês também, né, numa prova de proficiência, é permitido trazer um dicionário. E vocês vão responder questões relacionadas a conceitos de PAC
e também para atender a proficiência. Para atender a proficiência, o que é que a gente avalia na proficiência? Avalia se vocês conseguem interpretar o texto. É isso que é pedido na proficiência. Conseguiu interpretar o texto usando o dicionário, fazendo uma leitura técnica? Aprovado. É proficiente. Agora, para a PAC, eu preciso que vocês me demonstrem que vocês conseguem tirar do artigo científico os elementos do artigo, né? Elementos importantes, por exemplo, na introdução. Será que vocês conseguiram enxergar, por exemplo, qual é a lacuna científica, lendo o artigo? Onde é que está a lacuna? Ele apresentou a lacuna científica? Qual é a lacuna científica? Quais são as principais conclusões apresentadas naquele trabalho? Né? Existe alguma conclusão inovadora? E aí vai, entendeu? São coisas relacionadas à PAC, à disciplina de PAC. Mas, em relação à proficiência, é saber se você consegue interpretar bem, né, o material. Aí, no caso... Posso falar, Antônio? Rapidinho, só para concluir. Aí, no caso, isso aí nos valida quanto à exigência de proficiência do mestrado. Sim, se você interpreta o texto, você é proficiente. Responde em inglês exatamente. Ou em português? Em português. A prova de proficiência é respondendo em português. Entendi. Assim como a prova de PAC também. O artigo é em inglês, mas vocês podem responder em português. Show de bola. Obrigado, professor. Tá? Então, não é uma exclusividade, não. Na prova, a FALE também, quando aplica uma proficiência, vocês podem responder em português. Não é exclusividade nossa. A gente vai aplicar as mesmas regras, se preocupem não. É bem simples, tá? A prova de proficiência é muito simples, é a interpretação do texto. Tá? Não vou cobrar mais do que isso. Beleza, pessoal. Precisamos encerrar, né? Bem avançado aqui na hora, 3h30. Dizer aí que muito boa, né, a aula, eu gosto muito, assim, da participação, todo mundo com câmeras abertas, vendo a reação de vocês aí durante a aula, e, enfim, desejar uma boa semana, saúde aí, se cuidem, e até semana que vem, tá? Até segunda-feira, à tarde, a gente se encontra de novo aí para discutir um pouquinho mais sobre a disciplina. Valeu? Valeu, professor. Um abraço aí, até mais, tchau, tchau. Até mais, professor. Não.